bem-vindas. E a Sara, lá da Argentina. Olha que chique, hein? Internacional, hein, mana? Coisa boa. Ju, vamos lá. Deixa eu te adicionar aqui. É uma médica maravilhosa que vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Vou deixar ela se apresentar melhor. Oi, Ju! Olá! Que alegria! Gente, a primeira vez na minha vida que eu vi uma live começar com trilha sonora. Arrasamos! A gente vai aprendendo, né? Tem uma colega cerimonialista que ela tá dando bastante dica bem legal. E aí agora eu gostei, eu falei, gente, vamos começar com uma música animada para trazer as Nossa, foi pessoas. sensacional! É, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, obrigada aí por quem está entrando e, minha querida, muito obrigada pelo convite. Uma grande honra estar aqui com você hoje. Um beijo. Ju, fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Você é médico endocrinologista, tem um currículo maravilhoso. Conta um pouquinho da sua história para gente. Enquanto o pessoal vai te chamando, vai mandando coração, vai convidando noivas, vamos entrando, que o assunto é de grande interesse, viu? Mulherada, então, se prepare. Bom, então, a gente pode contar a nossa relação? Gente, juro. Claro que Vou colocar pode. o... Bom, coloca o fone que eu acho que dá menos eco, fica melhor. Bom, pessoal, então a Yatama é minha prima. A gente, né, tem uma longa história aí de convivência, à distância, cartinhas. Hoje em dia, graças a Deus, com a rede social, a gente fica mais próximo, mas a gente é do tempo que a gente enviava Verdade. cartinhas uma para outra na época da adolescência, né, minha querida? Você não pode Então, a contar isso gente não, Ju, senão as não pessoas vão pode. perceber a idade. Verdade, não tinha pensado nisso. Enfim, é muito legal poder estar aqui compartilhando um pouquinho de trabalho com alguém que fez parte da minha vida numa fase onde a gente tem muitas Verdade. emoções que a gente não sabe lidar ainda muito bem. Enfim, foi tão bom, né? É tão bom a gente poder ter esse contato, essa convivência com Verdade. pessoas tão incríveis que, graças a Deus, no nosso caso, era de família, né? Mas isso também conta com É. amigos, etc. E eu sou médica endocrinologista e assim, a gente vai falar hoje sobre ansiedade, sobre, né, comer por ansiedade, mas antes eu queria Vou só deixar colocar o tema aqui. antes dessa, só queria deixar uma observação, porque assim, meus amores, eu não sou psiquiatra e eu não sou psicóloga. Então, é claro que esses profissionais, eles vão ser muito mais capacitados para falar nesse tema do que eu, do ponto de vista da patologia, né? O nosso objetivo aqui não é falar de patologia, e sim falar daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu acho que Uhum. quando a coisa começa a sair do controle, quando as pessoas começam a sentir que elas não estão dando conta sozinhas, é muito importante procurar um profissional especializado, um psicólogo, um terapeuta, um médico psiquiatra, até para que seja feito um diagnóstico. E nesses casos é de extrema importância buscar ajuda. A gente não vai estar falando desses casos, a gente vai estar falando aqui daquela ansiedade normal do dia a dia, que muitas vezes atrapalha a gente, mas não chega a ser nada grave a ponto da gente não conseguir mais funcionar dentro da nossa vida, tá? Então, eu achei importante a gente começar a live trazendo esse alinhamento de expectativas. E Verdade. aí a gente, né, é importante, depois a gente começa a falar do conteúdo. Então, como médica endocrinologista, eu me deparei, apesar de não ser especializada, né, na área da saúde mental, eu me deparo todos os dias com a relação entre o estresse, a ansiedade, né, as questões emocionais e as patologias endócrinas. Então, a gente sabe que muitas vezes cuidar de uma doença endócrina, por exemplo, como um diabetes, um ganho de peso, né, um colesterol alto, requer mudanças na vida. E mudar é muito difícil, não é, minha prima? Demais, Mudar é né? um desafio. E assim, e muitas Verdade. vezes o grande problema que eu vejo os meus pacientes enfrentarem para conseguir chegar onde eles precisam chegar, onde eles desejam chegar, é justamente a dificuldade de mudar. Principalmente quando a gente está falando de hábitos alimentares e hábitos de atividade física, né? Então, por conta disso, eu acabei
indo me aprofundar um pouco mais. Depois que eu terminei, quer dizer, eu fiz todo o meu estudo, né? Fiz minha faculdade, minha residência, fiz mestrado, doutorado, comecei a dar aula. E depois que eu terminei tudo, eu falei, gente, está na hora de eu começar a me aprofundar mais nisso. E aí foi quando eu comecei realmente a buscar outros conhecimentos que vão até além da medicina, né? Conhecimentos relacionados à mente, então o coaching, né? A Yatama também é coach, eu fui buscar esse conhecimento, conhecimentos relacionados à espiritualidade, meditação. Por quê? Porque eu sinto que a gente não precisa ficar preso a uma ferramenta só. A gente pode ter várias outras ferramentas que nos ajudem, né? Verdade. Nesse processo de conseguir efetuar uma mudança, né? E no caso das noivas em especial, eu acho que é muito legal você ter trazido essa experiência, porque as noivas vivem um processo que tem data para acabar. E eu acho que é um Uhum. paralelo interessante à quarentena, porque apesar da gente ainda não saber quando que vai acabar, mas a gente sabe que em algum momento isso vai acabar. Só que ainda assim, Amém. a gente. Mas ainda assim, a Oremos. gente. Oremos. A gente vive com aquela incerteza, a gente vive com aquela mudança na nossa rotina. Então, imagina que é uma fase de mudança. Então, o casar é uma fase de mudança, o se formar é uma fase de mudança, ir para o mercado de trabalho, por exemplo. Então, a gente sabe que ao longo da vida a gente vai passar por vários momentos em que a gente precisa sair um pouco da nossa rotina para buscar um desafio. E mudança não necessariamente é uma coisa ruim, né? Às vezes é uma coisa positiva, por exemplo, se casar, se formar, ter um bebê. Verdade. Mas nesse momento a gente pode viver aí momentos de tensão. Então, eu acho que nesses momentos muitas vezes a gente pode acabar escorregando, saindo um pouco da nossa rotina, tendo dificuldade de implementar hábitos saudáveis, e isso pode até trazer prejuízos para aquilo que a gente deseja, que é, no caso, por exemplo, casar bem linda e bela no seu vestido de noiva. Magra. Casar magra. Né? Ou no vestido de formatura. Eu estou dando exemplo da formatura porque eu tenho alguns alunos se formando e eu Ah, ouvi de verdade. algum deles isso, tipo assim, ai meu Deus, como que vai ser a formatura depois dessa quarentena e tal. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho de você e da sua experiência como Sim, sim. cerimonialista, até para quem está vindo por minha causa te Ah, conhecer também um verdade. pouquinho. Coisa boa, Ju. Gratidão pela sua entrega. Eu sei que sua agenda é lotadíssima. E eu quero aqui já começar, na verdade, contando aqui um testemunho assim para vocês, algo que aconteceu comigo. A Ju veio fazer um workshop aqui em Brasília ano passado, né, em outubro do ano passado. E eu lembro que no workshop foi fantástico, foi maravilhoso. E eu lembro que no workshop ela propôs um desafio pra gente, né? E falou: olha, faz hoje um desafio. Seja bem-vinda, Aninha. Sejam bem-vindos todos vocês. Gratidão. E aí eu lembro que nesse workshop ela falou: façam um desafio. E eu falei: gente, o que que eu preciso parar de comer além do açúcar? E aí eu lembrei do bendito do refrigerante. E eu falei: gente, todo final de semana eu tomo refrigerante. Casamento, então, a gente acaba naquela correria, você toma refrigerante. E eu falei: boa, vou parar de tomar refrigerante. E desde então, para não dizer assim, eu nunca mais tomei, eu pequei 2 vezes esse ano. Mas foi aquela coisa assim, eu tomei, a minha mãe ainda falou assim: ah, toma. Eu falei: mãe, eu não gosto mais. Olha só que interessante. Então foi algo que mudou, que virou a chave realmente, né? Eu confesso que o que eu ainda gosto é a tônica. A água tônica, que acho que quase ninguém gosta, é o que eu ainda gosto. Mas é a única ainda, assim, Coca-Cola, outros refrigerantes eu realmente abri mão. E eu sou assessora aqui em Brasília, especialista em casamentos, e eu queria trazer um tema diferente para as noivas, né? Porque a gente está vivendo um período de pandemia, um período tenso, um período bem difícil, e eu queria trazer algo para que a gente pudesse conversar um pouquinho, que não fosse esse tema de ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo é o que a gente vê, né? As noivas hoje estão tensas com as remarcações, tendo que ficar em casa, né? A rotina totalmente alterada. Então, assim, eu acho que é um tema necessário. Ai, Laís, obrigada, né, Elise? É a minha cara gatônica, gente. Ai, meu Deus. Então, é um tema necessário, porque eu acredito muito que, muitas vezes, a ansiedade leva a gente a fazer coisas, né, a tomar atitudes, a tomar decisões que nem sempre nós deveríamos tomar.
né? Então, principalmente nesse momento de grandes remarcações, de grandes mudanças, eu entendo muito isso, sabe, Ju? Imagina, eu acompanho noivos às vezes mais de um ano, planejando todo o casamento, montando todo o passo a passo, todos os detalhes, e de repente cai tudo, e você fala, meu Deus, e agora? E Né? agora, Então eu né? acredito. E Sem a agora? quarentena já é um desafio, com quarentena eu acho que o negócio ficou ainda pior, né? Exatamente. Então, eu queria trazer, assim, para a gente estar batendo esse papo da ansiedade, como trabalhar a ansiedade, né? A gente está trabalhando muito home office, então, assim, como trabalhar isso, ao mesmo tempo, assim, eu estou procurando as nossas noivas, para a gente estar conversando, mesmo que seja online, para tentar tranquilizá-las, sabe? Para poder levar um pouquinho de amor, levar um pouquinho de carinho, de confiança, de fé, né? De esperança nesse momento, né? E isso que você está fazendo já é uma das dicas, que é estar em contato Que com. bom. Ter rede, né? Ter a rede faz parte das dicas para lidar com situações desafiadoras. Mas, enfim, termina a sua fala que eu quero propor. Eu quero Sim, propor, pessoal, né, que vocês coloquem perguntas, questões. É lógico que a gente vai fazer alguma ótimo. explicação teórica, mas o mais importante é a gente ouvir vocês e tentar ajudar aí de alguma maneira. Mas, enfim, pode continuar, querido. Isso. Então, eu queria trazer esse assunto para ser algo diferente, porque eu acredito eu tenho visto e tenho participado de muitas pessoas, com muitas, não só os nossos clientes, mas parceiros na área de eventos, e muitos estão dizendo assim, por exemplo, eu recebi algumas perguntas, na verdade, algumas colocações falando, na verdade, eu consegui foi emagrecer. E eu falei, gente, que coisa boa! Né? Eu, pessoalmente, eu consegui eliminar alguns quilos também, graças a Deus, porque eu estou fazendo agora comida em casa, então eu estou comendo de forma mais saudável. Uma coisa que me ajudou muito também, Ju, foi amigos que eles criaram desafio fit. E aí, todos os dias, o pessoal começou a postar o que estava comendo. Café da manhã, almoço, lanche, fazendo exercício. E isso me incentivou horrores. Então, foi muito legal. Sabe, esse grupo realmente me ajudou muito. Então, isso aí é a minha contribuição também, porque eu acho que vale a pena quando você tem alguém que te incentive, alguém que pegue na sua mão e fala, vamos embora, vamos conseguir. É, com certeza. E aí é Amadeu. o papel da rede de apoio. Então, posso começar fazendo uma introdução Uhum. teórica um pouquinho, minha querida? Meus Vamos lá. amores, então eu acho que é importante para a gente lidar com a ansiedade, lidar com essa questão de você, enfim, acabar tomando decisões que normalmente você não tomaria se você estivesse na sua condição normal. Quando você está numa condição de ansiedade, estresse, nervosismo, né? É, eu acho que é importante a gente entender alguns conceitos bem básicos, tá? E aí, assim, como, mais uma vez, isso é uma coisa muito, muito, muito básica. Eu não estou aqui falando no lugar de especialista na área, sim, de alguém que estuda muito sobre isso, porque eu vejo muito isso no meu dia a dia. Então, assim, a nossa mente, o nosso cérebro foi feito para garantir a nossa sobrevivência aguda, né? Então, todos os nossos processos mentais e todos os nossos processos bioquímicos no corpo, né, endócrinos, hormonais, enfim, neuronais, eles são todos focados nessa questão da sobrevivência, né? E sempre que a gente se vê diante de um evento não resolvido ou de uma sensação de impotência perante alguma situação. Então, eu falo muito sobre isso. O workshop que eu levei para Brasília foi o Alimentos e Emoções, mas eu tenho outro workshop que é o Isso. Gestão do Estresse, que eu falo muito sobre essa questão, né? Então, as duas principais situações do dia a dia que podem desencadear que o nosso corpo entre nesse estado de alerta eu estou falando do ponto de vista emocional e não do ponto de vista, né, do dia. Por exemplo, se você está, de repente, andando numa rua escura e passa um vulto e você acha que vai ser assaltado, isso é uma coisa real, né, vamos dizer assim. Mas do Sim, ponto de sim. vista do dia a dia, né, da nossa vida, se a gente está diante de uma situação não resolvida ou de uma sensação de impotência, e eu acho que a quarentena veio trazendo as duas coisas pra gente, né? Porque a gente tem uma situação que a gente não sabe quando vai se resolver. E, ao mesmo tempo, a gente se Verdade. sente impotente, a gente se sente, né? A gente muitas vezes se sente sem. Mesmo que a gente faça tudo certinho, ainda assim tem gente do nosso lado pegando coronavírus, né? Então, isso É. pode gerar na nossa mente aquele sinal de alerta
que vai desencadear uma série de processos dentro da nossa mente, do nosso corpo, para a gente entrar num estado de estresse. Tá? E esse estresse, o estresse agudo, ele realmente tira a gente do perigo. É o lutar ou fugir, ou, né, ou congelar em alguns casos, mas é mais relacionado à adrenalina, é mais relacionado a uma descarga, uma coisa mais aguda. Mas quando isso começa a se arrastar e começa a ficar crônico, a gente começa a ver entrar na jogada um outro hormônio que é o cortisol. E quando o cortisol entra na jogada, o cortisol ele é um hormônio que foi feito para permitir com que a gente consiga permanecer nessa situação de estresse por mais tempo e o corpo dá conta. Então, a adrenalina vem de uma forma aguda. A adrenalina é você estar andando na rua e de repente seu ônibus parou no ponto a 50 metros, você tem que dar aquele tiro para você não perder o ônibus. Ou você está em casa e vê uma barata e você tem aquela reação, né? Né? Já o cortisol ai, meu Deus. seria tipo assim, eu tenho uma prova muito difícil daqui a uma semana e eu vou passar essa uma semana virando noite, estudando, dando aquele gás. A adrenalina não aguenta uma semana, tem que ser o cortisol, né? Então isso seria um exemplo de situação de perigo ou de estresse mais agudo e mais crônico. Só que, na verdade, a gente está vendo isso se arrastar. E quando a gente fala em casamento, por exemplo, ou mesmo em formatura, que eu vou falar um pouquinho de formatura por causa dos meus alunos, né? Apesar de ser uma coisa positiva, tem muitas coisas, né? É organização, é vestido, é convidado, é como que vai, como que não vai. E assim, é tanto detalhe que mesmo sendo uma coisa boa, a gente está diante de uma situação que ainda não se resolveu. E muitas vezes, eu imagino que você é uma pessoa extremamente competente, com as suas nuvens não acontece isso, mas pode acontecer de repente, um fornecedor desistir, ou de repente você decidir mudar de ideia e mudar a cor de um negócio, daí não ter a cor que você quer. Sei lá, pode acontecer essas coisas no meio do caminho. E são coisas que você não tem como gerenciar. Então, sempre que você se vê diante de um evento não resolvido, ou aquela sensação de impotência em relação a alguma coisa, a gente tem que ter em mente que isso vai gerar na gente consequências. E aí vamos trazer aqui para a quarentena, né? A noiva tá lá, marcou o casamento, estava tudo certo. De repente, não vai ser agora e eu também não tenho como te dizer quando vai ser. Meu Deus! É o clássico do impotência. E aí a gente começa a entrar no nível de estresse cortisol, que é esse estresse crônico. E o cortisol, ele tem alguns efeitos no nosso corpo. E um deles é aumentar a fome. A adrenalina tira... exatamente. Então, assim, a adrenalina, ela tira a fome. Porque quando você está correndo do urso, né? Pensa no Homem das Cavernas. Quando você está correndo do urso, você não está pensando em comer, você está pensando em não morrer, né? Mas quando esse estresse começa a ficar crônico, então, por exemplo, você tá lá, vou dar um exemplo de estresse crônico Homem das Cavernas. Acabou o alimento ali e ele precisa fazer uma jornada até encontrar, a gente era nômade, né? Até encontrar um outro lugar que tivesse alimento. Então, às vezes ele vai ficar andando ali 3, 4, 5 dias, uma semana, nessa situação de fome e tudo mais. O cortisol entra na jogada. E o cortisol aumenta muito a fome. Eu não sei se você já teve a experiência, Tama, de precisar tomar corticoide por algum motivo. Eu sou alérgica e de vez em quando eu preciso tomar. E quando eu preciso tomar corticoide, eu já percebo que a minha fome aumenta, que eu já não consigo dormir, eu fico mais agitada. Não sei se algum de vocês aí já teve essa experiência, amores. Mas isso são efeitos que a gente... Pode falar. Eu achei interessante do jeito que você falou, porque no meu caso, na organização dos casamentos, o que eu percebi muito, Ju? Quando eu comecei na área de casamentos, eu lembro que no primeiro ano nós fizemos cerca de 5, 6 eventos no ano, né? Deixa eu só arrumar aqui. E aí depois, no ano seguinte, nós já pulamos para mais de 40. Graças a Deus, assim. Então, no ano nós temos 3, 4 eventos, bem no começo. E depois, no ano seguinte, eu fui fazer um balanço, a gente fez mais de 40 casamentos no ano. E então, depois, né, foi aumentando mais a quantidade e tudo mais, graças a Deus. E eu percebi que num período de um ano, isso há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu engordei 11 quilos em um ano. E isso assim, não, você usa outra roupa, usa outra roupa, usa outra roupa, e na correria. E essa adrenalina, porque em dias de casamento, às vezes eu não consigo dormir direito, eu fico realmente bem ansiosa, né?
Então eu acabo me descontrolando um pouco nessa questão de adrenalina. E muitas vezes acontecia de eu comer, por exemplo, eu tomava o café da manhã, tipo 7 da manhã, e ia comer novamente 11 horas da noite. Então eu passava o dia inteiro. A única E coisa que me você faz muita nem falta pensava é em água. comida. Sim, Não. sim. E Nem eu me pensava. recordo que um dia nós fizemos 2 casamentos e tinha acontecido de uma noiva que ela era até fornecedora e aí ela teve problema com o fornecedor de cerimonial e ela me pediu de última hora, não, Yatama, eu já conheci o trabalho, assume o meu casamento. Eu falei, olha, eu já tenho outro evento para dar, eu expliquei tudo. E eu falei, olha, eu consigo fazer até a cerimônia, o começo da recepção, depois a equipe continua e eu vou para outro casamento. E nisso, quando deu umas 4 horas mais ou menos, entre um e outro, eu naquela adrenalina, me deu uma dor de cabeça, e eu falei, gente, por que eu tô com dor de cabeça? Aí eu falei, eu não comi. Eu tinha comido uma tapioca de manhã. E aí eu achei gente, eu confesso, eu achei uma banana que devia ter uma semana que estava no carro. Foi o que eu comi. E depois eu fui jantar, era 11 horas, era 23 horas. Então, assim, a adrenalina me deixa sem fome. Então, com isso, o meu metabolismo começou. Eu lembro que a última vez que eu fui no endócrino, ela falou: não, seu metabolismo ele não está lento, ele está estacionado, está parado. Sim, e aí é muito legal você falar da sua experiência, porque você percebeu, você viveu isso e você percebeu isso. E o seu trabalho é um trabalho que você tem picos de adrenalina, mas você tem provavelmente fases de pós-casamento onde você relaxa, mas logo na sequência entra outro, Sim, e aí você entra no cortisol de novo. Então, assim, por que eu tô falando isso, gente? Porque muitas vezes a gente se culpa quando a gente acaba comendo a mais, quando a gente verdade. acaba, né? E a gente tem que entender que não adianta você colocar a culpa em você mesmo e ficar naquela chicotada tipo, eu sou isso, eu sou sem vergonha. Nossa, não, vamos todo mundo dar tchau pra culpa. Então, gente, bota a mãozinha aí no chat, todo mundo dando tchau pra culpa, porque a culpa não nos Preciso. pertence mais. Tchau, todo mundo dando tchau pra culpa. Por Adeus, quê? culpa. Porque eu costumo dizer, eu gosto muito dessa frase, né? Porque você sentir mais fome é uma. A Renatinha dando tchau. Você sentir mais fome é uma reação normal a uma situação anormal. E assim, no momento, você trabalha com isso, né? Que bom, todo mundo dando tchau pra culpa, arrasou, arrasaram, amores. Mas Preciso. assim, gente, precisamos. Por quê? Porque assim, eu acho que a forma correta de você olhar é quando acontecer de você escorregar e comer, né? Mais do que falar não devia ter comido, é pensar, por que será que eu precisei comer? O que está por trás disso? O que me engatilhou? O que está me gerando estresse? Então, assim, você trabalha com cerimonial de casamento. É uma vida estressante. Então, assim, você não tem como mudar o Deixa eu fator de pegar aqui estresse, mas rapidinho. você tem como mudar a forma como você responde a isso, a forma como você encara isso. E eu acho que essa é a primeira grande dica do conteúdo que a gente preparou. Então, assim, a gente não tem como mudar a quarentena e o coronavírus. Isso vai mudar em algum momento. Tá? Você não tem como deixar de trabalhar com casamento porque você é uma pessoa que, enfim, é boa nisso, você vive disso, você tem sucesso nisso, não tem por que você mudar. Então, assim, se eu Uhum. não tenho como mudar a realidade, eu tenho como mudar a mim mesmo e a forma como eu encaro aquilo. Então, a primeira dica é não se sentir culpado. Todo mundo aqui já deu tchau pra culpa, então a gente já viu que a culpa não faz mais parte dessa live. Ela foi embora, Amém. foi pro paredão e saiu, entendeu? E a segunda coisa é, ao invés de julgar, que tal tentar entender o que está por trás, né? Então vamos trocar o julgamento pela curiosidade. Vamos todo mundo dar tchau pro julgamento? Vamos aproveitar que todo mundo aqui está Ah, animado, todo mundo dando tchau pro julgamento. boa. Então, culpa e julgamento, Verdade. meus amores, não leva a gente para lugar nenhum. Mas eu gosto de falar, de falar a frase seguinte: a gente deve viver a nossa vida como se fôssemos cientistas, né? Porque o cientista não acredita nem duvida, o cientista testa. Então, antes de Uhum. você tomar um julgamento, acreditar ou duvidar, ou se julgar, ou enfim, se rotular, vamos pro porquê. Por que será que eu fiquei assim? Então, assim, quando acontecer. O pessoal dando tchau pro julgamento, arrasaram, amores. Muito bom. Adorei, adorei esse tchauzinho, né, Ué, Elise? Adorei. adoro, adoro. Então, gente, a minha primeira sugestão e o meu primeiro desafio para vocês é:
se acontecer de vocês caírem de novo em tentação de comer um negócio que não deve, ou de ficar no sofá ao invés de fazer um exercício, né? Enfim, não se culpa. Pensa assim, o que que foi que me engatilhou? O que que aconteceu? E às vezes o gatilho é uma coisa muito óbvia, né? O meu chefe pegou no meu pé, né? Ou então fui mal numa prova, ou então briguei com a minha amiga, ou enfim, sei lá, Com o tem coisas que são muito marido? com o marido, são coisas muito óbvias, mas tem coisas que não são tão Sim. óbvias. E eu estava esses dias refletindo sobre a questão dos inputs, sabe? O que são isso, Uhum. né? É que a gente tem recebido muito input de informação. Quem assiste jornal, gente, pelo amor Verdade. de Deus. Então, às vezes você tá bem, você passou um dia tranquilo, você Terrível. trabalhou de casa, você fez seu almoço, você, enfim, tá lá de boa, liga a televisão e de repente você começa a sentir uma ansiedade. Por quê? Porque aquilo que você viu na TV te engatilhou de alguma maneira. A gente tem É. uma coisa chamada empatia. Então, às vezes, por exemplo, graças a Deus, ninguém da minha família teve coronavírus, ou de forma grave, a gente teve Amém. uma suspeita, mas não se confirmou, amém. Mas cada vez que eu vejo Uhum. alguém na televisão contando do que viveu, eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu fico mal. E eu comecei a me perceber mais ansiosa, eu comecei a me perceber com sintomas de adrenalina, que é palpitação, tremedeira, um suor frio, um pensamento Nossa. acelerado, que muitas vezes a gente começa a ir para o futuro catastrófico ou para o passado, o que, que eu podia ter feito para fazer diferente, e a gente... E assim, não era nem Cobrança, né, Ju? comigo. Eu acho que às vezes a gente se cobra muito, né? É algo até que eu tenho trabalhado bastante nisso, porque às vezes a gente quer fazer algo que seja perfeito e tudo mais, e com isso eu acho que essa questão de se cobrar também é muito prejudicial, né? Sim, e o se cobrar é, primeiro, né? A gente já deu tchau para a culpa e para o julgamento. Vamos dar tchau para a autocobrança também? Mais um tchau. É lógico que a gente tem que se motivar e se estimular. Mas, assim, muitas vezes a gente coloca pra gente coisas que são metas que são irreais, coisas que não são. Quando a gente para pensar de forma mais racional, não tem nada a ver, né? E que não dá para fazer. Tem coisas que não dá, simplesmente não tem como. Então, a gente precisa tomar conta dos estímulos que a gente está recebendo. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu começo a perceber que os inputs estão me engatilhando, então, voltando só para a gente concluir o raciocínio, amores. Às vezes o Uhum. que te engatilhou é algo que você nem percebe. Então, já teve um paciente que eu falei assim, mas por que será que você teve aquele episódio de compulsão? Não sei, estava tudo bem. Mas às vezes é um post que leu, uma foto que viu, uma propaganda na televisão. Às vezes é uma fala de alguém, você está no ônibus e alguém na tua frente está conversando, nem é com você, e aquilo te faz lembrar. Então, assim, lembra que eu falei que a nossa mente está sempre buscando a nossa sobrevivência? A nossa mente ela tem um radar para buscar treta. Sabe, treta? Basicamente assim, treta, nossa Sim. mente vai. Pode ter, tipo, um jardim florido, um pôr do sol, você lá no ônibus, vendo aquela paisagem, de repente deu uma treta lá, 3 cadeiras na tua frente, você já vai, a tua mente vai pra lá. Por quê? Mecanismo de sobrevivência. Então a gente tem radar pra treta e a gente muitas vezes tem que ficar se policiando, porque óbvio que tem situações na vida em que é com a gente, mas às vezes o que engatilha a gente é algo que a gente não está nem percebendo. E quando a gente começa a ganhar consciência, então eu acho que o primeiro passo é você tomar consciência de que esse mecanismo existe, de que existem hormônios, existem neurotransmissores envolvidos. Não é culpa sua, muitas vezes é uma coisa reacional. E no momento em que você sabe que é uma reação, a gente tem que sair do automático e começar a ganhar consciência. Então, a primeira dica é, conhecer e entender o que acontece com o seu corpo. Segunda dica é, ao invés de se culpar e se julgar, começar a desenvolver uma curiosidade sobre o que te engatilhou. Então, saímos do lugar de juízes de nós mesmos, de algozes de nós mesmos, e íamos para um lugar de buscadores internos, né? Do tipo, toda vez Interessante. que eu passo por um feed de alguém, eu sinto isso. Ou toda vez que eu passo por um certo lugar, eu sinto. Por que será que aquilo me engatilhou? Por que será que. Às vezes é uma pessoa que nunca te fez nada, mas você tem ranço da pessoa. Já aconteceu?
Você tem ranço da pessoa. A pessoa nunca te fez nada, sempre te cumprimentou, bom dia, boa tarde, boa noite, de boa, plena e bela, e você tem ranço da pessoa. Por que será que essa pessoa me engatilha? O que que ela me faz sentir, ou me faz lembrar, ou me faz reviver lá da minha história no passado, que provavelmente não tem nada a ver com ela, mas que me engatilhou e me deixou daquele jeito. Eu já ouvi algumas pessoas falando, eu deixei de seguir fulano porque toda vez que eu vejo aquele feed me faz mal. E sim, deixe de seguir, Não. mas entre num processo de buscador. Então eu não sei, porque eu entendo que no mundo das noivas, aí voltando um pouquinho para o teu público, né? Vocês têm que fazer muita Uhum. pesquisa. Então, ver muita informação de vestido, de decoração, né? Então vocês recebem o dobro de inputs, ou o triplo, ou o quíntuplo de inputs que Muito. a gente recebe. A Renatinha falou uma É. frase aqui que eu gosto muito. Bateu, doeu, leva que é seu. Leva pra casa, porque não é cor, né? Boa. Não é? Então, assim, isso é... O que, Boa. que você acha disso que eu tô falando, minha querida? Tá fazendo sentido? Eu tô só falando, não tô deixando você falar. Muito. Não, não, muito sentido. Você está falando, eu estou aqui visualizando já várias coisas, né? E é interessante porque, por exemplo, quando tudo isso começou, que eu comecei realmente a ficar mais em casa, é, eu percebia que eu gosto de besteira, né? Então, às vezes, assim, não, estou com fome. Aí, ao invés de optar por uma fruta, optar por algo mais saudável, comia salgadinho, comia besteira mesmo, que tivesse, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Como eu estou ficando em casa, eu comecei a evitar de comprar essas coisas. Então, eu falei, não, eu vou comprar fruta, verdura, etc. Então, assim, gente, eu estou comendo perfeito. Não, de jeito nenhum. Preciso mudar muito, 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 muito. Mas o que eu percebi é que eu estou conseguindo fazer as minhas escolhas. Então, eu acho que essa questão da ansiedade, de tudo que a gente está vivendo, né? Eu imagino as noivas, porque realmente a gente acaba tendo essa empatia. Então, eu sofro junto, né? Com a questão das embarcações, pessoas que estavam com passagens compradas de fora do país e tudo mais, e tiveram que realmente alterar. Então, eu acabo administrando isso, mas eu sofro junto com elas, né? Então, o que eu comecei a fazer? Não compro mais besteira. Eu vou comprar realmente aquilo que seja necessário, uma verdura, uma fruta, uma coisa que eu possa fazer em casa. E uma coisa que eu tenho buscado muito, Ju, que muita gente costuma falar, que como é que fala? Descasque mais e desembale menos, é isso? Isso, arrasou. É. Perfeito. Essa Então, frase eu é uma acho das frases que, que eu adoro, né? Mais então descascar eu e acho que menos é isso, abrir pacote, né? isso, então é a questão das escolhas, né? Então, assim, eu falo muito isso para as noivas, dizer para elas hoje, olha, gente, tal dia a gente vai poder fazer casamento. Não, é algo que infelizmente a gente ainda não sabe, né? Mas o que eu tenho certeza que eu falo muito é assim, gente, o mais importante vocês já têm, que é um ao outro. Vocês já foram agraciados de ter uma pessoa que, sabe, que vai curtir uma vida, que vai fazer uma jornada com você. Então, o momento do casamento, é claro que é uma celebração, que a gente faz planos, projetos e tudo mais, mas infelizmente não é algo do tipo, é só comigo? Não, é geral. Então, eu acho que é o momento realmente da gente respirar fundo, Respirar ver a fundo. questão, né, da nossa sobrevivência, porque se a gente ficar só na ansiedade, se eu e a Tama ficar só na ansiedade, vai fazer mal para mim. Então, eu tenho que tentar administrar aquilo que vem até a mim, como que eu estou reagindo? Né? Então, eu acho que é muito essa questão. É o princípio 10-90, né, Ju, que a gente conhece. Então, assim, realmente reagir da maneira correta, né? Tendo aprendizado. Acho que tudo é Sim, aprendizado na nossa tudo é vida, né? aprendizado. E eu achei interessante, eu vou fazer um gancho com o que você falou. Você falou que a Uhum. partir do momento que eu ganhei consciência, eu consegui começar a fazer escolhas. Então, eu acho que a gente só consegue ganhar consciência quando a gente sai daquela roda viva do estresse e do nervosismo. Quando a gente está no auge da ansiedade, do estresse, a gente não consegue, a gente simplesmente não consegue. E é nesse momento que talvez, em alguns casos, seja importante buscar uma ajuda profissional. Mas se você consegue Uhum. sair e, como eu falei para vocês, né, dar tchau para a culpa, dar tchau para o julgamento e começar a se colocar num lugar de curiosidade, de buscar o aprendizado, como você falou, né, a gente consegue sim ter mais consciência do que está se passando com a gente e aí sim a gente consegue fazer melhores escolhas, porque quando a gente está na reação, a gente não escolhe, a gente é levado pelo instinto, a gente é levado
pela maré, a gente é levado pelo que está à nossa volta, que às vezes o que está mais fácil é um pacotinho que a gente vai abrir de batata frita, né? É, Uhum. a Cláudia colocou aqui, quando o gatilho é autossabotagem ou crença de não merecimento. Uau! Aí eu preciso chamar você para entrar Uou! nessa live. A Cláudia é psicóloga. Ah, É, olha, Cláudia, vamos marcar uma live também, Cláudia. eu tô louca para chamar ela para live. Ai, Então, que legal. isso é muito legal que você colocou, né? Autossabotagem e crença de não merecimento são coisas que andam muito juntas também, né? É, E verdade. muitas vezes, e eu acho que daí que entra o papel dos profissionais, né, terapeutas e psicólogos, né? Sim, sim. Eu acho que quando você começa a perceber que está tudo bem, você saiu do julgamento, você começa a ver que isso é recorrente, talvez o buraco seja mais embaixo e talvez a gente precise entrar num processo de autoconhecimento. E esse processo ele vai ser É. diferente para cada pessoa vai buscar o seu caminho, mas muitas vezes nesse momento vale a pena buscar a ajuda de profissionais que tenham experiência nisso, né? A autossabotagem, ela pode acontecer por vários motivos. Tem motivos biológicos, por exemplo, se você está no auge do estresse na adrenalina, é, a gente fica numa situação que algumas pessoas chamam de sequestro amidaliano, né? Que é quando a Uhum. amígdala, que é aquela parte do cérebro que comanda as emoções, toma conta do nosso racional. E aí a gente não consegue realmente fazer boas escolhas. Mas quando a gente começa a perceber que a nossa vida começa a melhorar e aí acontece alguma coisa que piora. Aí começa a melhorar, e aí talvez a gente esteja entrando no ciclo de autossabotagem. E aí sim vale a pena a gente aprofundar o autoconhecimento para entender o porquê, o que está por trás disso. Faz sentido, minha querida? Muito. Ju, e aí uma coisa que eu quero falar assim também, que eu não sei se só eu que passo por isso, mas eu ouço de muitas mulheres, né? No caso das mulheres aqui, no período pré-menstrual, a famosa TPM, né? E aí eu até brinco com algumas noivas falando assim, atenção pré-matrimônio, ela também existe, gente. Desiste. Eu acredito. Mas aí aquele desejo descontrolado de comer doce, de chocolate e etc. Você acha que isso aí, em alguns casos, ele pode ser também uma desculpa, né? E não só aquela coisa, ah, não, eu preciso comer um doce, né? Pelo período, né, Laís? Olha, Ou eu acho assim, realmente. existe sim um efeito hormonal, tá? A progesterona, principalmente conforme ela vai aumentando, conforme vai chegando próximo à menstruação, a progesterona ela vai ter um efeito parecido com o cortisol. Só que não é igual, é um efeito parecido. Então a gente vai começando a ficar um pouco mais inchado, a gente vai retendo mais líquido. Porque pensa, ou a gente vai gestar, ou a gente vai menstruar. E o nosso corpo é sábio, então ele precisa Uhum. economizar energia. Então, no período, nessa fase de TPM, eu adoro esse assunto, porque isso é uma das coisas que eu mais estudo na minha área, né? Eu brinco que Ai, a que mulher legal. estrogênica, a mulher na fase do estrogênio, ela vai saltar de bungee jump, ela quer conquistar o mundo, ela bota a cara tapa. E aí vem a ovulação. E aí a natureza pensa, bom, não sei se vai vir um bebê ou não. E aí a progesterona entra na jogada, eu brinco que a progesterona é o sossega-leão. Então a mulher sob efeito da progesterona, ela fica mais introspectiva, Interessante. mais introvertida. É muito legal isso. A gente começa a reter líquido, porque ou a gente vai ter que gestar um bebê e isso demanda muito do nosso corpo, então a gente precisa guardar energia, né? Ou a gente vai menstruar, que acaba que a gente perde um pouco de sangue. Então, principalmente nessa fase final, a gente retém mais líquido, a gente fica com mais fome. E mais fome não necessariamente precisa ser comer mais doce, mas o açúcar, né? Quando a gente come alguma coisa doce, isso é visto pelo nosso cérebro como sensação de segurança, porque tudo que tem alta densidade calórica, para os nossos ancestrais que tinham pouco acesso à comida, dava aquela sensação de ufa, tô salvo por um bom tempo, porque eu tenho aqui energia suficiente para algumas horas. E Energia. não Uhum. é? Então, assim, essa predileção por doces e alimentos gordurosos, em especial os gordurosos, porque doce de verdade não é bem esse que a gente gosta, né? Porque o doce de verdade é aquele que é só açúcar. Então é bananada, Ah, é sim. goiabada, é só carboidrato. Qual que é o doce que a gente gosta? É aquele que tem gordura junto. A gente brinca que são os doces cavalo de Troia. Então, é o bolo, é o sorvete, é o chocolate, como é que é? O sonho, a bomba de chocolate. Então, são esses doces que têm gordura junto.
E esses é que fazem o nosso... sabe? Aquela sensação de que delícia, né? Então, assim, a progesterona, ela tem esse efeito, sim. Se a gente for pensar biologicamente, faz sentido. Mas eu acho que existe uma soma de fatores dependendo de como está a tua vida. Então, se você já está com uma vida estressante, se você já está vivendo uma situação desafiadora, ou mesmo uma situação legal, como um casamento, mas com muita coisa para resolver, muitas preocupações e tudo mais, isso vai se somar ao efeito normal do hormônio e vai ser exacerbado. Então, nessas horas, a gente tem que usar os mecanismos de melhorar isso daí. E uma das dicas que eu dou para tudo... Então, eu falei, a gente começou a live falando das dicas, né? Uma delas é a rede de apoio, você deu vários exemplos, então você é a rede de apoio das noivas, né? A família é uma ótima rede de apoio para todos nós, grupos de amigos, grupos de WhatsApp, isso é super legal. A segunda dica é meditar. Gente, tem que meditar. Meditação é maravilhoso, porque no momento de meditação, a nossa mente que está lá no futuro catastrófico, ou no passado, naquilo que eu devia ter feito e não fiz, né? Então, na culpa ou na ansiedade, né? Ela volta para o momento presente. E a gente começa a treinar a nossa mente a voltar para o momento presente. E quando a gente consegue estar no presente, a gente consegue decidir. A gente sai desse barulho mental que fica a nossa cabeça quando a gente está vivendo uma situação de estresse e ansiedade, e a gente volta para o momento presente e aí sim consegue fazer boas escolhas, tá? Uau, que show, Ju! Eu lembrei agora de um curso que eu fiz, que você deve ter feito também, né, de Mindfulness, que é fantástico, né? E eu me recordo que uma coisa que ele falou, que foi muito legal, que ele comentou a respeito de você realmente sentir o alimento, né? Sentir realmente o alimento que você está comendo, estar presente, que é exatamente isso, né? Estar presente naquele momento, estar presente na hora que você vai fazer a sua refeição, na hora que você vai se alimentar, porque normalmente o que a gente vê muito, e eu faço muito isso também, ainda mais agora trabalhando, às vezes está comendo, está almoçando e está ali no computador, está no celular, e tudo mais. Então, tem hora que eu tento me policiar no sentido de, opa, agora é a hora de me alimentar. Então, largo o celular, largo o computador, deixa um pouquinho as coisas de lado e procura se alimentar. Tá caindo a conexão, né, Ju? Voltou? Tá, eu acabei de sair do Wi-Fi e colocar no 3G para ver se melhora. Tá. Vamos ver. Legal. Então, essa questão de você estar presente naquele momento, isso é muito importante. Eu tive uma situação também que foi fantástica, que nós tivemos um casamento há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava começando essa questão de cursos, de coach e tudo mais, e eu me recordo que a família do noivo era oriental, e os orientais, eles são assim, é uma cultura muito diferente da nossa, né? Eles são extremamente pontuais, eles são muito mais, como é que eu posso colocar, mais, né, em algumas situações. E eu me recordo que esse casamento, gente, choveu. E aí acabou que no horário de convite, né, estava marcado um determinado horário, e a noiva tinha me falado da preocupação dela com o sogro e tudo mais, que o sogro era oriental, então são pessoas extremamente preocupadas com o bem-estar do próximo também, etc. E eu me recordo que na hora que o sogro dela chegou, ele chegou com mais de 1 hora de antecedência. Então a gente estava assim, no olho do furacão, literalmente, porque havia chovido, e a noiva não colocou tenda na parte do jardim, mesmo a gente orientando, faltando implorar, mas realmente não era o sonho dela. E aí eu falei, ok, vamos arriscar, né? Todo mundo falou, não, tudo bem. E aí choveu, só que foi aquela chuva que logo parou. Então a gente falou, opa, vamos lá, vamos montar plano A. E aí corremos, montando a cerimônia, etc. E o sogro dela chegou. E eu me recordo que eu fiquei extremamente ansiosa e nervosa, e a adrenalina então foi lá em cima na hora que eu vi que ele havia chegado com uma van com quase 20 convidados. E a gente naquela loucura de ter que remontar tudo, ia ter que tirar a cerimônia do jardim, colocar para dentro do salão. Então ele realmente chegou no olho do furacão. E aí eu lembro o que eu fiz. Eu me recordei muito dos cursos e eu falei assim, Yatama, respira fundo, não pira, porque não vai adiantar.
E eu fui lá e conversei com ele. Eu fui lá e mentalizei umas 5 vezes. Paz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o casamento vai ser incrível, vai ser tudo maravilhoso. Paz. E aí eu fui lá, conversei com ele e fui explicar para ele, né, toda a situação. Ele percebeu, viu tudo que estava acontecendo e foi tudo tranquilo, foi tudo, graças a Deus, foi maravilhoso, tudo deu certo. Então eu acho que a gente aprende nisso também, né, Ju, nessa questão da meditação, de estar presente, né, de você ter a consciência plena de todo o cenário, de tudo que está acontecendo. E tem coisas que estão realmente nas nossas mãos. Tem outras que fogem ao nosso controle, né? Então, assim, está tudo bem, né? A gente vai fazer o melhor, Sim, aquilo que for melhor. exatamente. Mas vamos continuar. Você já deu alguns tópicos aí, tá me É, ouvindo? vocês estão me ouvindo Tá, bem? Eu acho que deu uma travadinha. Como é que estamos mas agora? Tá voltou. tudo certo? Voltou. Voltou. Então, é legal a gente falar de meditação, porque assim, a gente está falando, como a gente explicou no começo da live, não daquelas situações que fogem do nosso controle, e sim das situações do dia a Isso. dia e que a gente pode lidar, né? A meditação é uma ferramenta que só depende da gente. Não depende de ninguém, não depende de remédio, não depende de receita, não depende nem de dinheiro, só depende de você. E esse exemplo que você falou, que é o comer e atenção plena, chama Mindful Eating. Até vou fazer uma propagandinha aqui. Eu tenho um Ah, vídeo no meu canal legal. do YouTube. Aliás, eu vou gravar essa live no canal do YouTube, tá, pessoal? Quem estiver me assistindo, o meu canal se Ah, chama que legal. Endocrinologia para Todos. E eu fiz uma entrevista Vou com um postar depois nutricionista também. legal. Eu fiz uma entrevista com o João, que ele é um nutricionista esperado em Mindful Eating. E o Mindfulness ele tem sido estudado na USP, né? Tem um grupo de estudos que está pesquisando a ferramenta da meditação, do Mindfulness, para várias doenças, inclusive para a questão das compulsões alimentares, porque é aquilo que a gente está Que legal. falando, né? Quando a gente está no sequestro, quando a nossa mente está no problema, ela não está no presente. Ele explicou muito bem o que é o Mindful Eating. Esse vídeo ficou super legal. Então, não foi um vídeo que teve muitas visualizações, porque Mindful Eating é uma coisa que as pessoas não conhecem muito bem. Então, acho que na busca não aparece, mas se vocês quiserem saber mais, tem essa entrevista lá no meu canal, Endocrinologia para Ah, Todos, legal. no YouTube. E assim, eu acho que, gente, não precisa de curso para fazer. Só precisa você parar e prestar atenção. Focar a sua atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. Uhum. Você pode fazer mindfulness lavando a louça, eu adoro dar esse exemplo, né? Então, prestar atenção na água batendo na mão, no barulho de uma louça batendo na outra, no cheiro que está subindo do sabão, cheirosinho. Então, assim, a tua cabeça não está no problema, não está na conta que você tem que pagar, não está na TV que está na sala ligada, não. Ela está ali naquilo. Isso é mindfulness, isso é você estar presente. E isso é uma excelente ferramenta quando você se pega entrando no momento de abusar do que você está comendo. Então, assim, aquilo que a gente falou mais cedo, né? Quando você começa a sair do lugar de se vitimizar ou de ser o algoz de você mesmo, e você começa a ficar curioso, você vai para o lugar do cientista, do tipo, por que isso aconteceu? Você já começa a se pegar no pulo. Opa, tô aqui querendo um doce. Por que eu quero esse doce? Aonde está minha mente nesse momento? Ela está num problema? Ela está no futuro? Ela está em algo que lá atrás que eu tô culpada porque eu devia ter feito e eu não fiz, né? E aí a gente começa a se conhecer melhor e com isso, aos pouquinhos, ajudar a não entrar nessas escorregadas da quarentena. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou sobre espinhas no período menstrual. Ah, Primeiro, é não tem como eu verdade. te dar orientação sem saber o que você tem. Então, vamos usar na prática isso que eu acabei de falar. A primeira pergunta não é o que eu fazer para não ter espinha, é por que eu tenho espinha no período menstrual? Então, você tem que entender o que está acontecendo para daí você traçar a melhor estratégia para você não ter mais a espinha no período pré-menstrual, tá bom, Sheila? Então, assim, descobrir o porquê é sempre o primeiro passo. Então, por que que eu estou Uhum. precisando comer? E não como eu faço para resolver, como, né? A gente vai sempre já... A gente está tão acostumado nessa sociedade louca de resultado rápido, tudo é para ontem, de É. querer ir direto na resolução. As pessoas leem o último capítulo do livro antes de ler o livro, né? A gente está nessa coisa, assim.
Mas antes, Já fiz eu acho que isso. a melhor. Quem nunca? Eu também. Eu acho que o grande exercício e a grande mensagem dessa live é a gente primeiro parar, respirar fundo e pensar: que interessante, por que isso aconteceu? E não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um sem vergonha, eu não devia ter feito isso, certo, gente? A gente já deu tchau pra culpa, então ninguém mais vai fazer isso aqui, certo, gente? A mãozinha, já postaram a mãozinha aí. Ó, todo mundo dando tchau aqui, ó. E é Bom, interessante que gente, acho que você é isso, falou, né? né, Ju? Porque essa Pode... questão da culpa, ela é bem interessante. E é até o que a Márcia falou aqui, a autossabotagem, né? Tem uma série de fatores, a crença, né? Crença de merecimento e tudo mais. E algo que você falou no workshop que eu achei muito legal, não sei se eu posso dar spoiler, pode? Pode. Que é a questão, às vezes, até de tradição familiar, né? Assim, a minha família, parte é mineira e parte carioca. Gente, come bem, né? E a gente se reúne aonde? Na cozinha, né? Então, assim, vamos fazer algo, vamos para casa de fulano, vamos comer, vamos fazer a noite de pizza, fazer a noite disso, vamos fazer um almoço. E realmente é algo que traz uma sensação boa na questão de lembranças, de família, etc, né? Mas algo que ressignificou muito para mim, Ju, daquele dia, é que realmente a gente entende que existem outras formas de você ter esse prazer, de você ter essa alegria, né? Então, assim, e depois que eu entrei nesse período de quarentena e tudo mais, hoje eu já me cobro nos dias que eu faço exercício. Entende? Assim, teve uma época que eu estava fazendo todo dia, sábado, domingo, ininterruptamente. E aí eu dei uma parada, etc. E aí eu falei, gente, eu preciso voltar. Então hoje eu me cobro nesse sentido, sabe? Poxa, hoje eu não fiz minha Uhum. caminhada, hoje eu não saí, eu não pratiquei exercício, etc. Mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido também a não me cobrar tanto. Eu falo, ok, hoje eu não tô afim de fazer e tá tudo certo, amanhã eu faço. Hoje eu tô afim de comer um doce, eu vou comer, ok, e amanhã eu compenso. Então eu acho que a gente tem que aprender também no sentido de ter equilíbrio. Eu acho que tudo na vida Ser é mais um equilíbrio. generoso com a gente mesmo, né? É capaz da gente perdoar o outro, ser generoso com o outro, e na hora de fazer isso com a gente não faz, né, minha querida? É verdade, é verdade. Ai, gente, nosso tempo tá acabando. Tá acabando. Ai, Tá tão Ju, bom mas o foi muito papo, né? bom. É verdade. Uma coisa também que eu quero trazer aqui, gente, que eu tenho falado muito sobre essa questão de ansiedade e tudo mais, mas por conta disso, assim, eu não sou médica, tá? Muito pelo contrário, né? A minha formação é secretariado executivo, com gestão em eventos, então não tem nada a ver com a área da medicina. Mas é isso que a Ju falou. Acho que o mais importante é a gente buscar ajuda quando necessário, né? Porque assim, se eu quero mudança, a primeira coisa que eu tenho que fazer é realmente ter essa consciência de que eu preciso de ajuda, né? Buscar os profissionais certos. Então, assim, acho que o primeiro passo, buscar um endócrino, buscar um nutricionista esportivo, se você pratica um esporte, né? Que vai te orientar realmente, mas que você tenha essa segurança, que você tenha essa tranquilidade, né? E a gente acaba sendo um pouco psicólogo, né? Das noivas, etc. Eu tenho fornecedores que às vezes me procuram para conversar. Ai, Atama, eu queria conversar com você, eu precisava conversar. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter mais compaixão, né, mais empatia pelas pessoas, saber que realmente, eu acredito, sabe, Ju, eu falo todos nós, mas eu digo por mim, eu tenho dias bons e tem dias que eu também acordo e falo, nossa, hoje eu não estou legal. Mas aí eu me lembro, gente, eu tô viva, tô com saúde, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma vida abençoada também. Então eu acho que a gente parar de focar naquilo que não é bom, porque onde a gente foca expande, né? Então a gente focar naquilo É. que é bom, sabe? Se o seu casamento, eu vou falar aqui pro meu nicho, né? Para as noivas, Hum. se o casamento não foi agora, sabe, eu acredito muito que tem um propósito para tudo isso. Então ele vai acontecer no momento certo. Né? Vai acontecer no momento que as pessoas vão se abraçar com segurança, vão celebrar com segurança. E o mais importante é que vai acontecer, né? Se Deus quiser.
Então, assim, essa é a minha mensagem, sabe, Ju? Que a gente precisa realmente aprender a ter tranquilidade e a ver os aprendizados que a gente pode ter em todo esse período, né? Eu acredito muito na área de família também, que eu trabalho também nisso. Então, acho que a questão de mais diálogo, mais amor, mais compaixão, mais empatia, eu acho que esse é o caminho, né? É isso aí. Ai, que linda! Bom, a gente está então finalizando. Eu queria muito agradecer o convite, agradecer também sua disponibilidade. Foi uma delícia estar Obrigada. aqui com você, matar saudades. Foi muito bom saber Ah, que o workshop que você fez no ano passado ainda rende frutos, e isso para mim é uma grande alegria, porque eu acho que esse é o muito. objetivo, né? Aliás, eu vou aproveitar e fazer uma propagandinha também. O workshop Alimentos e Emoções ele já está online, tem o link no meu perfil, na bio Ai, aqui que do meu legal. Instagram. Quem quiser fazer a versão online dele está disponível. Queria dizer para vocês que vai dar tudo certo. A gente precisa fazer isso, é confiar, é ser gentil com a gente Amém. mesmo, se conhecer, saber nossos limites, saber as nossas potencialidades, né? Então, eu acho que o caminho é esse, é a gente a cada dia se conhecer mais, contar com as pessoas que a gente ama, né? A rede, como a gente vem falando aí ao longo da live, e é isso. Eu fiquei muito É feliz. Eu acho que a gente verdade. pode marcar outras, né, minha querida? Vamos sim, com certeza. Gente, gratidão a todos vocês que participaram. Obrigada, Laís. Laís é uma noiva muito querida. Hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho. E esse é o objetivo, né, Jô? A gente estar junto nesse momento, ter esperança de que dias melhores virão, né? E acreditar, né? Acreditar que vai dar tudo certo, ter essa consciência. E, gente, olha, quem puder, realmente, assim, faça o workshop, porque para mim foi uma virada de chave assim muito grande, né? E eu confesso assim que foi maravilhoso, viu, Ju? Vamos trazer de novo para Brasília aí, se Deus quiser. Deixa a quarentena acabar que a gente volta. É verdade. Mas gratidão, gratidão pela sua entrega, pelo seu tempo, pela participação de todos vocês. Foi muito bom. Eu queria muito trazer um assunto diferente, né? Porque às vezes a gente vê tantas lives na área de assessoria que falam a mesma coisa, e eu quero buscar isso, eu quero agregar valor, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ensinar e você tem muito a nos ensinar. Então, gratidão demais, demais pela sua participação, viu? Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Um beijo, minha querida. Beijo, Beijo, beijo. Obrigada, gente. gente. Ó, eu vou deixar Obrigada, salva a gente. live. A Ju falou que vai deixar no canal dela. E vou postar também, Ju, no feed, seus endereços direitinho. Quero assistir esse vídeo que você falou, que eu achei muito legal. Eu te Então, passo eu o vou link deixar seus depois. contatos também. Tá bom. Combinado. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau.